O livro de Gênesis nos traz muitas histórias. O livro de Gênesis, ele significa início de tudo, da criação. Dentre várias histórias que o livro de Gênesis nos traz, uma delas é a história da mulher de Ló. Ló, que aliás era sobrinho de Abraão. Deus, ele decide lançar juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não estava satisfeito com a maneira como aquela cidade, como aqueles habitantes viviam as suas vidas. Uma vida que, infelizmente, não é diferente dos costumes de hoje em dia. Pessoas que naquela época viviam distantes da presença de Deus. Volto a dizer, não diferente dos nossos dias atuais. Vivemos dias atuais onde a humanidade, a cada dia que passa, ela está se distanciando da presença de Deus. O comportamento, as atitudes, a falta, muitas das vezes, de amor ao próximo, tudo isso é algo semelhante aos costumes daquela época, daquelas duas cidades que foram colocadas em juízo da parte de Deus. E o texto de Gênesis, capítulo 19, a partir dos versículos 15 em diante, vai nos ilustrar, vai nos contar uma história onde Deus, ele então resolve pôr em juízo aquelas duas cidades. Anjos são mandados ali à cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus então acha por bem livrar da condenação Ló, a sua esposa e seus filhos. Mas a Bíblia nos conta que eles são recomendados a não olhar para trás. E, infelizmente, a mulher de Ló, ela olha para trás. E isso nos traz uma grande lição. Se nós vivemos na presença do Senhor, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor quer. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido na sua palavra. Quando a Bíblia diz, não olhe para trás, ela não está apenas recomendando a família de Ló, lá na época em que aquelas duas cidades, as cidades de Sodoma e Gomorra, estavam sendo colocadas em juízo, estavam condenadas a serem destruídas, como foram. Mas quando a mensagem da palavra de Deus nos diz, não olhe para trás, ela simplesmente coloca diante de cada um de nós, que conhecemos a sua palavra, que precisamos andar na sua presença, fazendo tão somente a sua vontade, não aquilo que nós queremos fazer, não aquilo que pensamos que seja o correto, mas o correto é simplesmente fazer a vontade
de Deus. E a vontade de Deus, ela está colocada diante de nós através dos ensinamentos da sua palavra. A Bíblia, ela se torna um livro importantíssimo e maravilhoso, porque tudo que contém na Bíblia, na palavra de Deus, toda a mensagem que a Bíblia nos traz é justamente de advertência. São mensagens que nos fazem entender que é importante sermos obedientes aos ensinamentos da palavra de Deus. Não adianta nós termos o conhecimento da sua palavra, se muitas das vezes nós olhamos para trás. O dia, ou no dia, que nós resolvemos realmente aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entendemos que se faz necessário, então, sermos obedientes às suas instruções. Ou seja, se antes não conhecíamos a palavra e éramos uma velha criatura, quando nós aceitamos a Jesus e conhecemos os seus ensinamentos e entendemos que precisamos ser obedientes à sua palavra, então nós nos tornamos uma nova criatura. Nós não podemos, de maneira nenhuma, olhar para trás. Ou seja, se antes nós furtávamos, nós não devemos furtar mais. Se antes nós adulterávamos, nós precisamos não adulterar mais. Se antes, quando éramos uma velha criatura, tínhamos o costume de mentir, não mentimos mais. Ou seja, se passamos a ser uma nova criatura, se passamos a seguir os ensinamentos da palavra de Deus que nos orienta a não fazermos aquilo que desagrada o seu coração, então precisamos entender que, ao sermos uma nova criatura, precisamos obedecer a sua palavra. Ou seja, não olhar para trás, não fazer aquilo que antes fazíamos quando nós éramos uma velha criatura, quando nós não tínhamos o conhecimento da sua palavra e nós não ainda tínhamos em nosso coração e em nossas vidas a presença de Jesus Cristo. Portanto, não olhe para trás. Uma vez que abraçamos ao Evangelho, uma vez que entendemos que o Senhor nos orienta a olharmos para frente, de maneira nenhuma podemos retroceder. E esse texto da palavra de Deus, que fala a respeito da mulher de Ló, onde ela resolve não seguir as instruções dos anjos que ali estavam, eles estavam retirando aquela família, a família de Ló, daquele lugar de condenação, e ela então, ao resolver desobedecer e olhar para trás, ela então é penalizada. Ao olhar para trás, ela então se transforma numa estátua de sal. Que possamos entender nesse texto e tirar lições práticas para as nossas vidas, que uma vez que, ao abraçarmos o Evangelho, nós não podemos retroceder. Precisamos seguir adiante e obedecer aos ensinamentos da palavra de Deus, que são ensinamentos e que são palavras de vida eterna. Olha o que diz o capítulo 19 de Gênesis, a partir do versículo 15. E, ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ou seja, Deus
já tinha determinado que aquela cidade seria penalizada, porque ela não estava andando de acordo com a sua vontade. E os seus costumes, as suas atitudes, o seu comportamento não estavam agradando a Deus. Então, a família é orientada a deixar aquela cidade. Prosseguindo no versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões que lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tirando-no, o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Ou seja, o recado foi dado. Os anjos enviados àquela cidade para livrar Ló, a sua esposa e suas filhas da condenação, os anjos então fizeram a sua parte ao tirá-los dali e recomendou a eles que prosseguissem e não olhassem para trás. Mas, infelizmente, a mulher de Ló, como a Bíblia nos ensina, ela resolve então olhar para trás. E o que isso realmente nos traz e nos faz entender é que ela estava com o seu coração totalmente apegado àquela cidade. Aqueles costumes, aquelas práticas que a palavra de Deus deixa bem claro que não eram agradáveis ao Senhor. Nós precisamos deixar para trás tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão plena com o nosso Deus. O pecado, a desobediência, as mentiras, a falta de amor, as práticas que não agradam ao nosso Deus. Nós temos o conhecimento, através da palavra de Deus, que tudo isso tem que ser deixado de lado, tem que ser deixado para trás. E precisamos prosseguir para o alvo, que é realmente a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. E mesmo tendo a recomendação daqueles anjos, da parte de Deus, para que não olhasse para trás, ela então resolve olhar para trás. Quantas das vezes nós temos olhado para trás? E a Bíblia nos recomenda a olharmos adiante, a prosseguirmos para o alvo da nossa plena vocação, que é estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vida e nos dá condições para estarmos caminhando para a sua direção. Jesus Cristo mesmo nos diz, na sua palavra: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se queremos vencer o mundo, se queremos vencer o pecado, as dificuldades, as aflições, as angústias, tudo aquilo que muitas das vezes nos tentam a olhar para trás, só poderemos ser mais que vencedores diante de todas essas coisas se estivermos prosseguindo para o alvo, que é estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele quem nos sustenta e é Ele quem realmente nos dá condições para que possamos prosseguir em direção à sua presença. Portanto, que possamos aprender com esse texto da palavra de Deus, com esses ensinamentos, onde, infelizmente, ao ser orientada a não olhar para trás, ela não se conteve, ela não conseguiu segurar a curiosidade e não deixou totalmente para trás
tudo aquilo que ela antes vivia. Portanto, tenha o encontro com Cristo. E a partir do momento que você tiver um encontro com Cristo, procure tão somente dedicar a sua vida à sua vontade. Porque pode ter certeza de uma coisa, Ele não nos deixa só. E para prosseguirmos em sua direção, fazendo a sua vontade, só depende da sua atitude, só depende da minha atitude, só depende realmente de eu tomar um posicionamento, só depende de você tomar um posicionamento, uma decisão na sua vida e com certeza Ele vai te auxiliar. Ele vai caminhar contigo e vai te dar realmente todas as condições para que possamos ser mais que vencedores em meio ao mundo tão difícil como nós vivemos nos dias atuais. Portanto, que possamos aprender com esse texto da Palavra de Deus, com esses ensinamentos, a não olharmos para trás, mas continuarmos prosseguindo sempre em direção ao alvo da nossa vocação, que é estar na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa esclarecer ao seu coração esta palavra e este ensinamento. Que nós possamos aprender a prosseguir e não olhar para trás. Porque a partir do momento que nós abraçamos o Evangelho, a partir do momento que decidimos viver uma vida ao lado de Cristo, com certeza as coisas tendem a ser diferentes, totalmente diferentes dos costumes deste mundo. Portanto, que Deus possa esclarecer o seu coração, os seus ensinamentos. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a todos.